Olá! Hoje vamos iniciar mais um programa Saúde em Foco. Eu sou a doutora Josiane Abaide, sou professora do mestrado em Saúde Materno-Infantil e nós hoje temos uma convidada longe, para além dos oceanos. É a professora Ana. Olá, Prof. Ana, que prazer em tê-la conosco. Coisa boa que deu certo para a gente poder conversar um pouquinho. Ela é psicóloga e é doutora em Estudos da Criança pela Universidade do Minho e vem trabalhando com a temática de desenvolvimento e educação nos contextos familiares e escolares, com foco na parentalidade positiva, que é exatamente o nosso tema de hoje. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre como que funcionam os grupos de orientação parental ou de educação parental ou tem vários nomes que são utilizados, né, em diferentes lugares. Então, hoje a gente quer saber como que está funcionando lá do outro lado do oceano, né? Vamos saber um pouquinho de Portugal, como funciona, e vamos conversar sobre diversas questões. Então, se você tem interesse em tratar sobre o desenvolvimento infantil, sobre o impacto na saúde das crianças, fique com a gente. Então, Prof. Ana, conta um pouquinho para nós como é que tem funcionado na sua experiência os projetos voltados para a educação parental e para a formação de educadores parentais também, né? Como é que tem funcionado em geral aí? Eu vou contar um pouco aquilo que é a nossa experiência nestas intervenções de apoio à parentalidade que apoio esse, não é, que segue um modelo dos programas baseados na evidência. Ora, estes programas baseados na evidência têm um conjunto de critérios que pretendem precisamente assegurar a sua qualidade, a partir, não é, das bases, dos referenciais científicos. Assim, muito resumidamente, algumas destas características procuram precisamente responder, não é, de uma forma muito específica àquilo que são as necessidades dos seus destinatários e que podem ser diferentes grupos de famílias, desde as famílias em risco psicossocial, às famílias com problemas de saúde mental, às famílias com problemas ligados ao ciclo de vida de muitas famílias, muitas vezes pautadas por conflito interparental e pelo divórcio, mas também ainda para famílias que precisam, de facto, de serem mais apoiadas, como as famílias em que se podem evidenciar ou, enfim, manifestar problemas de maus tratos, negligência ou abandono, ou mesmo aquelas famílias que estão no sistema de proteção, em acolhimento residencial, ou que recorrem depois à adoção. Portanto, estes programas, não é, têm um conjunto de características que, desde logo, o serem manualizados, assegurarem a formação dos dinamizadores que vão trabalhar com estes grupos de pais, poderem também, portanto, aqui selecionar, portanto, caracterizar estes grupos e a composição destes grupos de forma a podermos depois também avaliar a eficácia dos programas junto destes diferentes participantes e a avaliação e a fidelidade da implementação, que é também um aspecto, uma dimensão dos programas que é muito cuidada. Ora, estes programas, precisamente, é assim, o facto de terem uma base científica não significa que eles sejam menos amigáveis para os pais e para as famílias, não. Portanto, esta dimensão é muito, muito importante. E aquilo que nós pretendemos, não é, são amigáveis porquê? Porque nós não pretendemos ensinar ou transformar os pais em académicos ou grandes conhecedores dos manuais de psicologia do desenvolvimento. Ou ainda transformar os pais em aprendizes da parentalidade. Não pretendemos também que os pais sejam técnicos ou terapeutas. Pretendemos, sim, que os pais possam, a partir das metodologias que vamos seguir, que os pais aumentem e flexibilizem a sua forma de atuar com os filhos. Isso, sim, é extremamente importante e que façam uma maior reflexão acerca do seu papel parental nas diferentes situações do cotidiano da criança e do cotidiano das famílias. E, portanto,
nós vamos utilizar nestes programas situações e vamos apresentar situações como a hora do deitar, a hora das refeições, o brincar, a forma como eles acompanham os relacionamentos dos filhos na escola, na vizinhança, com outros membros da família. E, portanto, é a partir destas situações que nós vamos fazer, portanto, apresentar estas situações, apresentá-las de forma a que as diferentes formas de atuar aqui se percebam e os pais possam identificar, não é, com diferentes formas de atuar. E a partir daí vamos também fazer com que nas sessões com os pais hajam momentos de debate em que os pais participem e sejam capazes, não é, de falar das suas experiências e também de explicar e dar sentido à forma como exercem o seu papel parental. E, portanto, depois há um momento muito importante a seguir, não é? Este debate alargado, que tem a ver com antecipar consequências. Nós pretendemos também que os pais sejam capazes de explorar as consequências desta sua forma de atuar. Para quê? Para depois poderem, não é? Também aí perceber o que é que eles gostariam de mudar e de que forma é que eles, não é? Serão capazes de, portanto, comprometer-se com essa mudança. Portanto, este é um programa, não é? Em que percebemos também que os pais precisam de ser apoiados, não é? Mas sintam-se seguros e, portanto, com capacidade para ensaiar novas formas de atuar. E, portanto, estes programas são de facto amigáveis através desta metodologia, mas são também amigáveis porque nós pretendemos que eles cheguem aos pais a partir das instituições comunitárias, centros de saúde, escolas, jardins de infância, outros centros recreativos, onde os pais, não é, não se percebam excluídos ou estigmatizados. Portanto, aqui é um aspecto também muito importante, não é? Assegurar a proximidade, não é? E o contacto com os pais de formas, não é? Ou a partir de situações que não os estigmatizem. E, portanto, também aqui, não é? Isto vai ser fundamental para aqueles pais, não é? Que muitas vezes, por situações de maus tratos ou de saúde mental, enfim, quer dizer, é muito diferente eles irem a um centro comunitário do que estarem, não é? A serem conduzidos ou encaminhados para um centro onde se atendem consumidores ou outros pacientes. Então, eu agradeço, assim, e a senhora tocou em pontos importantíssimos. E a gente tem que pensar na intervenção, na questão cultural, né? O que é válido, como é que eu vejo participar de grupos, né? Às vezes os pais podem ficar pensando, nossa, se eu tenho que ir para um grupo, então eu sou muito ruim, né? Ou faço tudo errado. E na verdade é exatamente o contrário, né? Quando os pais conseguem compartilhar suas formas de educação, todos acabam crescendo, né? Todos descobrem estratégias. Doutora Ana, aqui no Brasil, na nossa universidade aqui franciscana, a gente tem um projeto de extensão e eu convidei, né, algumas das voluntárias do nosso projeto de extensão para fazerem algumas questões que elas vivenciam nos grupos de orientação parental que nós fazemos aqui. Então, elas vão trazer algumas questões para a gente poder conversar um pouquinho. Então, eu peço que a gente possa falar de uma forma mais concisa para que a gente consiga ver todas as questões, se possível, tá bom? Então vamos ouvir agora a Jéssica. Um dos aspectos que tem me chamado bastante atenção ao longo desses anos enquanto coordenadora de grupos é a assiduidade dos cuidadores. Dá para ver que alguns grupos se vinculam bastante, dão continuidade, né, criam vínculos e vêm aos encontros, né, enquanto outros vão se desmembrando ao longo dos encontros. E a gente sabe que na literatura é trazido mesmo que esse é um aspecto importante, tanto para dar continuidade ao grupo, quanto para poder fazer uma análise, né, da eficácia das nossas intervenções. E aí eu gostaria de perguntar para a professora Ana, como é que isso é trabalhado em Portugal? Como é que vocês trabalham essa questão da assiduidade? Se aí também tem essa questão, né, de alguns grupos não se vincularem, e como que vocês lidam com esses desafios? Gostaria de agradecer, então. Muito obrigada. Então, doutora Ana, como é que a gente lida com a questão da adesão ao grupo?
Relativamente à assiduidade, ela depende de muitos fatores, desde logo a resposta do programa aos interesses e às necessidades dos pais. E, de facto, não há programas generalistas, não pode haver programas generalistas que vestem o tamanho único de pais e mães. Essa é uma questão que eu penso que é importante. Por um lado, a participação no programa, nós aqui em Portugal e noutros países europeus, e não só no continente europeu, mas enfim, por todo o mundo em que estes programas de base empírica são realizados, a participação no programa é voluntária e é importante que vá ao encontro do desejo dos pais e garantir não só essa motivação, mas também que eles têm condições para participar. Aquilo que eu tenho assistido e sei de algumas experiências, e até nomeadamente no contexto brasileiro, é que muitas das famílias a quem estes programas se dirigem são famílias com baixa renda, não é? E que muitas vezes têm dificuldades até de participar por dificuldades de acesso ao transporte. Dificuldades essas que os pais não querem de maneira nenhuma assumir e muitas vezes, enfim, e ninguém tem que assumir essas dificuldades. Daí a importância da acessibilidade e da inclusão, não é? É importante que estes pais, não é, também percebam que isto é um programa que vai ter vantagens para as famílias, e isso depende muito da forma como o programa é divulgado. Não é? E para quem é que é divulgado? E ter essa preocupação de fazer uma divulgação pela positiva, de focar muito, não é? A promoção das competências parentais, que todos os pais poderão beneficiar de programas em que vão falar da relação pais-filhos, dos problemas, como promover o rendimento académico das crianças, como evitar, focar também aspectos preventivos de consumos e outros problemas tantos, não é, que podem preocupar as famílias. E, portanto, eu acho que é por aí, não é, que muitos dos problemas da acessibilidade se resolvem. A guarda dos filhos e o acompanhamento também é uma outra questão que muitas vezes podemos garantir aos pais. Participar num programa deve acautelar a sua sustentabilidade, e a sua sustentabilidade vai garantir-se a partir do apoio que as instituições e os poderes locais, as autoridades locais e as administrações locais dão a estes programas. Portanto, de facto tem a ver com, não é? Portanto, as políticas públicas, e estes programas são instrumentos de políticas públicas, e por aí também, não é? Vamos aumentar as taxas de adesão aos programas, fazendo com que os pais percebam, não é, que por parte das entidades locais há interesse, não é, em favorecer e em facilitar a vida das famílias e em apoiar as famílias e os pais no seu exercício parental. Isso, que bom. É bom ouvir a senhora, assim, fiquei pensando na acessibilidade digital também, né? Para aqueles grupos que funcionam de forma remota, nós tivemos essa experiência e esse é um dos quesitos, nem todo mundo consegue participar, né? Então acaba sendo uma limitação. Doutora Ana, nós temos uma outra pergunta, que é a pergunta da Vanessa, a respeito de um tema bem importante também. Vamos escutar a Vanessa. Na coordenação dos grupos, uma das coisas que me chama mais atenção é a preocupação dos pais referente ao excesso da tecnologia. Onde a tecnologia hoje está presente na vida dos adultos, crianças e adolescentes, de forma de estudo, lazer, comunicação, e esse excesso vem preocupando muitos pais durante os encontros. Eu gostaria de saber hoje com a professora Ana, como que nós, orientando esses pais, podemos fazer uma orientação de forma mais saudável em relação ao uso da tecnologia, tão presente hoje na vida de todos, e de forma que ela possa não afetar os nossos jovens. Ora, muito bem. Pronto. Então, esta também é uma questão interessante. É uma questão que nós temos invariavelmente inserido, quer nos programas online, quer nos programas mais destinados a pais com adolescentes. E aí, um dos módulos, não é, deste programa, por exemplo, Viver a Adolescência em Família, trata precisamente das tecnologias como os novos modos de comunicar que os adolescentes têm hoje em dia. É? E procurar, de facto, que os pais também entendam qual é o uso que os adolescentes fazem das tecnologias.
também é importante ajudar os pais a vencer esta falta de familiaridade que eles têm com as tecnologias, procurando de facto que eles entendam, não é, e conheçam mais os diferentes modos de, portanto, e até, não é, os contextos online em que os filhos acabam por usar as redes sociais, os jogos virtuais, o tipo de participação que eles têm também nestas redes. Isso não significa, claro que isto tem que ser também doseado e ajustado aos estilos parentais, não é? E por isso também é importante que este tipo de questões seja tido, não é? Dentro dos programas, de forma a que os pais possam entender que há diferentes formas de estar e de acompanhar e se sintam também mais confiantes e mais competentes para abordar estas temáticas com os filhos. Ótimo. E para quem é pai ou mãe ou responsável de adolescente, é algo importantíssimo então, né? Que a gente falou assim, a gente às vezes pensa que os adolescentes a gente não tem mais como monitorar, né? Eles seguem. E, na verdade, é muito importante que seja monitorado, né? O acesso, o que eles estão vendo, se é apropriado para a idade, para o seu desenvolvimento. Mas tem formas e formas de se fazer isso, né? É isso que a Profiana estava comentando, que, bom, isso vai se aprender lá no grupo. É uma das formas de poder conhecer, né? Como fazer. Agora a gente vai escutar um tema bem diferente, mas que tem sido bastante recorrente, sobretudo nesse momento ainda pandêmico, né? Vamos ouvir agora e ver a pergunta da Luana, que a Luana vai trazer. Olá, meu nome é Luana, sou psicóloga, sou voluntária do grupo Pais Mais, da Universidade Franciscana, e na coordenação dos grupos eu tenho percebido a preocupação dos pais em como comunicar a morte de um ente querido, né? Nesse contexto em que estamos vivenciando de pandemia. Então, como tem sido as orientações aos pais, como tem sido trabalhadas as questões de luto infantil em Portugal. Muito obrigada. Bom, a questão do luto não é uma questão que se prenda apenas com o contexto pandémico, não é? Embora o contexto pandémico veio intensificar a necessidade de lidar com as situações de emoções negativas. Bom, o luto na criança e na família são situações de perda, não é? E lidar com a perda é mais fácil quando nos permitimos a expressão das emoções. Estas situações em que a criança aprende a corregular as suas emoções com a ajuda de adultos significativos. Eu penso que aí também, não é, neste tema há que respeitar muito os valores da família, particularmente as suas crenças religiosas e espirituais. Lidar com a perda, não é, um trabalho interno de procura de sentido para a relação com o ente querido que faleceu. E é fundamental também que os pais, não é, possam entender, não é, que falar disso com a criança pode ser um bom começo para se lembrarem do pai, do avô, da avó ou outro familiar e tranquilizar a criança relativamente e assegurar que a morte acontece. Eu acho, também aqui as explicações para a morte, não é, são um ponto importante que nos permite também encontrar e encontrar uma explicação, e essa explicação pode ser acompanhada da prática de alguns rituais que ajudem, não é, também a lembrar a pessoa, essa pessoa querida a falar, não é? Mostrando essas emoções que são tão importantes para que as crianças possam também enfrentar as dificuldades e são extremamente importantes em termos de saúde mental na família. Portanto, eu acredito que viver juntos, não é, esses sentimentos e sentar com a criança e muitas vezes olhar para fotografias ou um objeto ou outro, o que fazer também, envolver a criança, não é, nas decisões que se podem tomar relativamente, portanto, a situações, não é, que se prendem com casa ou com fora, uma visita ao cemitério, mas poder vivê-las com as crianças e mostrar, não é, que é bom falar dos sentimentos.
Isso conforme a cada faixa etária, né? A forma como vai abordar e cada cultura, cada crença, né? Isso é super importante, mas o importante é não deixá-la de lado, né? Incluí-la sempre que possível. E agora vamos escutar uma outra questão, que é a questão que a Thalita está trazendo, que ela é muito frequente também nos grupos, né? Nas questões que os pais costumam trazer. Olá, eu me chamo Thalita Laguna, sou estudante de Psicologia da Universidade Franciscana e voluntária no grupo Pais Mais. E nas minhas vivências nos grupos de orientação parental, eu pude perceber que são muitas as demandas que são levantadas, relacionadas tanto à disciplina, quanto ao comportamento, à comunicação com os filhos, mas um tema tem me chamado a atenção que diz respeito à questão da identidade de gênero. E, claro, consequentemente, a questão da sexualidade também. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Como nós podemos manejar esse assunto que é tão importante, que tem sido tão divulgado nas mídias sociais, de maneira que não atravessemos diretamente a opinião desses pais? Muito obrigada. Então, Prof. Ana. Bom, então também aqui, não é? Este é um tema que nós temos integrado nos módulos dos programas. A identidade de género e a sexualidade devem ser abordadas a partir da diversidade e da realidade social que nos fala das diferentes formas de abordar estas questões. Falar de histórias da vida das famílias e das crianças e jovens é uma boa base para apresentar situações de gravidezes na adolescência, abuso sexual, homossexualidade, transgênero, mudança de sexo, enfim, todas estas situações existem na vida das famílias e por vezes muito mais próximas de cada um de nós. E, portanto, devem ser tratadas com o respeito pela cultura e pelos valores da família, mas sem tabus. Olha só, super importante. Eu estava pensando aqui que a gente tem uma outra questão que é bem diferente. Você vê que elas trouxeram questões bastante diversas, mas muito frequentes, né? E a gente está vendo que tanto aqui quanto aí também são questões bastante frequentes. Vamos assistir agora, vamos ouvir a Bárbara, que vai trazer outra questão muito frequente. Olá, me chamo Bárbara, sou estudante de Psicologia da Universidade Franciscana e também atuo como voluntária no projeto de extensão da professora Josiane, chamado Pais Mais. Tive diversas experiências nos encontros grupais e dentro delas me surgiu a seguinte questão: como os pais e cuidadores devem lidar com as frustrações dos seus filhos? Muito obrigada. Então, doutora Ana, tem um jeito único de resolver a frustração dos filhos? Não. Exatamente, é assim, não há uma receita, não é? E nós procuramos precisamente com a metodologia experiencial afastar portanto, a ideia de que temos uma varinha de condão ou uma mágica que permite lidar com as situações difíceis. As situações difíceis fazem parte da vida das famílias, que não são histórias ficcionadas, não é? A vida das famílias é bem real e, portanto, é preciso perceber que quando falamos de frustrações, aqui também há que determinar, não é, qual é o grau da frustração, porque quando as frustrações dão aso a ataques incontrolados portanto, que atingem, não é, portanto, aqui muitas vezes bastante violência e intensidade, que estas frustrações não surgem por acaso nem do nada, e que a regulação emocional é uma das aprendizagens que é feita pelas crianças, vendo e observando e muitas vezes até imitando os adultos. E, portanto, uma frustração, não é? Portanto, os adultos também, para além de se colocarem em questão, leva também a que uma frustração precisa de ser corregulada. As crianças pequenas, e particularmente as crianças muito pequeninas, não têm capacidade para regular ou controlar as emoções sozinhas. E, portanto, não deixar aumentar a birra ou o acesso de raiva parece sensato. Agora, como? Como é que isso pode ser feito? De facto, vai depender muito da situação,
e do estilo parental. Mais uma vez, não é? O estilo parental, que é sempre uma combinação de um padrão de comunicação, o estabelecimento de regras e limites e do afeto que caracteriza essa relação. E é verdade que um estilo não autoritário ou permissivo, mas um estilo, uma forma de exercer a parentalidade em que os pais são capazes de promover a iniciativa da criança e a sua responsabilidade, é muito mais recomendável e vai ajudar. E é verdade também que os pais, não é, e as mães vão enfrentar muitas exigências. É óbvio que, não é, é muito mais fácil controlar e ter disponibilidade emocional para lidar com as birras quando não se está exacerbado com as situações laborais ou profissionais. E, portanto, quando os pais têm disponibilidade afetiva, terão mais recursos, não é, para lidar com situações mais complicadas. Agora, pais com muito stress ou depressão vão transmitir muito provavelmente esses estados emocionais às crianças. E algumas das expressões de frustração são exatamente, muitas vezes, o espelho dessa raiva que não é consciencializada ou assumida. E, portanto, eu aqui diria que brincadeiras, partilha de atividades, sobretudo quando as crianças demonstram, não é, frustração ou cansaço ou desgaste, são boas estratégias para mudar, não é, o tom afetivo e poder ajudar as crianças, não é, e permitir às crianças que, não é, elas próprias também sejam capazes, não é, e se sintam mais competentes a controlar essa emoção. E, bom, e era, enfim, humor, riso, alegria, não é? São, de facto, formas ideais, não é? Para compensar, não é? E contrariar a escalada da frustração. Joia, muito obrigada, Profiana. E agora, para finalizar, eu vou fazer uma retomada lá do início, quando a senhora começou dizendo o quanto essas práticas e essas conduções desses projetos, eles precisam ser baseados em evidência científica, né? E isso é importante porque essas informações todas que a senhora trouxe, elas foram descobertas, né, a partir de pesquisas. Ainda eu trouxe agora, né, vou chamar daqui a pouquinho, uma psicóloga que fez o seu mestrado aqui conosco, no mestrado em saúde materna e infantil, e dentro da sua dissertação ela desenvolveu um portal educativo pensando em dar o apoio a essas famílias que estão necessitando e desejam procurar mais material, né? Precisam de outros tipos de outras fontes de apoio. Então vamos escutar agora a Marcli. Eu venho aqui apresentar o produto do meu mestrado, que é o portal parentalidademais.com.br. Esse portal foi desenvolvido através de pesquisas, da minha experiência com crianças e também da participação no grupo Pais Mais, o qual eu sou voluntária, orientado pela minha professora Josiane Abad. O portal tem áreas específicas para os usuários, onde nós procuramos desenvolver temas pertinentes à educação e saúde. O portal foi validado por mães, pais e profissionais da saúde, e nessa validação, então, nós dividimos o portal em assuntos que eram trazidos a nós como necessários nesse momento. O portal ele é baseado nessas pesquisas e também na vontade dos usuários de ter, nesse momento, principalmente com a pandemia, um lugar de apoio e de escuta. Muitos dos pais que entram no portal e nos procuram através de perguntas feitas por e-mail e respondido por nós, trazem a angústia vivida neste momento em relação à pandemia. Então nós procuramos, através de vídeos, posts, podcasts, trazer a esses pais um pouco de alento neste momento tão difícil, onde todos nós fomos pegos de surpresa, num momento delicado em relação à saúde e à educação, pois as crianças ficaram privadas do convívio com seus pares, privadas da escola, e os pais, extremamente angustiados nesse momento, buscam no portal um lugar onde eles podem perguntar, onde eles podem falar e ser ouvidos.
Doutora Ana, então, encerrando com essa fala da Marcli, a gente convida, né, as pessoas que conheçam um pouco mais os outros projetos que existem. Então, eu gostaria de agradecer muito pela sua colaboração com o nosso programa Saúde em Foco de hoje. Nosso programa Saúde em Foco fica por aqui. Você pode acompanhar esse programa pelo canal do YouTube lá da UFN TV. Obrigada e até a próxima!